gente. Nossa, que entrevistado bacana, né? Fala bem, comunicador, o Fabiano, lá da Localiza. Precisando, então, de locar um carro, agora vocês já sabem, né? Condições, não é tão caro quanto a gente imaginava. Que legal, é só entrar em contato lá com eles, no telefone que nós passamos aí, que ele passou pra gente, tá bem? Olha, nossa história de superação, nosso quadro História de Superação. Gente, eu tenho que fazer aquela história de superação daquela mulher. Marca pra eu gravar, eu tô louca pra mostrar a história dela. Essa semana? Ixi, Maria! Então, se você tem uma história de superação, você viveu uma história de superação relacionada à saúde, situação financeira, na vida amorosa, eu não sei, uma história que você se sobressaiu, que você venceu, que você superou, entra em contato conosco que nós vamos mostrar aqui, certo? Nós já mostramos histórias lindas e queremos mostrar a sua também. Ligue no 3621-3826 ou ainda pela fanpage do programa na aba Participar. Vamos lá, meu querido diretor tá chegando de cabelo novo. Tá bonito. Tava precisando dar uma repaginada no vídeo. Boa noite. Acho que o fim de semana é justamente pra gente dar uma repaginada, né? A gente mexe, né? Mexe com tudo. Eu acho que faz parte. Faz parte. Senta porque a gente segunda-feira foi dura. Ai, nem me fala. O fim de semana foi corrido, mas a gente faz parte, né? A gente tá aqui novamente para iniciar mais uma semana. Se o seu final de semana foi corrido, foi porque você passeou, você se divertiu? Nada. Ó como é que eu tô meio gripado. Tá minha voz bem nasal, tadinho. assim, né? Mas faz parte. Você disse pra gente... Ah, tá aqui. Isso. Saiba por onde andam os vencedores do BBB. Alguns conseguiram aumentar o patrimônio, outros não tiveram tanta sorte assim. Veja o que os campeões fizeram com os prêmios. Exatamente. 1 milhão, né? 1 milhão e meio, né? Começou lá por 500 mil, né? Desde a primeira edição e foi aumentando. 1 milhão, daí 1 milhão e meio, daí por enquanto agora tá no 1 milhão e meio. Mas, por exemplo, a gente tem casos do primeiro ganhador, que foi o Kleber Bambam. Já vamos iniciar a nossa lista. Vamos, Kleber Bambam, ele disse que ele conseguiu mais do que dobrar, duplicar, triplicar. Mas ele teve assim, ele ficou muito famoso, né? Ele trabalhou muito, ele fez televisão. Exatamente. Ele foi uma das poucas pessoas que continuou na mídia, né? Que foi ele, inclusive, é bem engraçado porque ele participou do primeiro. Né? Então ele conseguiu se manter aí na TV e tudo mais. E ele disse, né? Na época ele faturou um prêmio aí de 500 mil reais. Não parece muito. Olha, como é que chama esse negócio aqui? É bíceps? Bíceps. Meu Deus! Bíceps já era, né? Agora ficou com o tempo. 500 mil na época não parecia muito, mas naquela época 500 mil era muito dinheiro. Seria 1 milhão e meio hoje em dia, né? Então, conforme foi passando o tempo, eles foram... dinheiro, né, gente? Ah, com certeza. Daí ele não parece muito, mas o valor, hoje em dia, ele tem uma fortuna acumulada de 8 milhões de reais. Uau! É muito dinheiro, né? Após fazer várias participações aí em televisão e tudo mais, hoje em dia ele é DJ, vive viajando aí pelo Brasil e tudo mais, mundo afora também, Continua né? O Kleber trabalhando. Bambam, como ele era conhecido, né? Também teve a chance de participar de vários programas, Gente, isso é muito bacana. na época que logo depois que ele ganhou, tal, ele gravou música, e na época ainda que as campanhas políticas podiam trazer shows, ele veio em Moarama. num show. Eu tenho uma foto com ele. De um político. Era de uma candidata ainda, né? mesmo. Exatamente. Era perto da praça. Era 7 de setembro ou era Chetaz aquela lá? Eu acho que foi na Tamoio. Na Tamoio. Na Tamoio. Exatamente. Ali tudo das proximidades. Eu era bem pequeno, tinha uns 6 anos. Vendo? Ele veio em Moarama, foi logo. Fazia alguns anos. Acho que fazia 1 ou 2 anos que ele tinha bem pouco tempo. Ganho o prêmio aí. Foi a sensação, né? Imagina, tipo, você ficar tão próximo. A gente não tinha esse costume, né? E ele tava lá no meio das pessoas e foi aí num comício e tudo mais. Foi bem engraçado. Legal. E ele aí foi um dos exemplos que conseguiu multiplicar, duplicar, triplicar, quadriplicar. Parabéns pra ele. Mesmo, tá certo. Ele falou que o ego, né? Nunca subiu o ego dele, sempre continuou na mesma. Então, acho que isso é bacana, né? Sempre continuar essa pessoa humilde que ele é. A gente vê bastante que ele gosta de brincar e tudo mais, mas eu acho que as origens continuam, né? Tá certo. O nosso segundo campeão aí do BBB 2002 também, né? Que foi BBB 2, teve o BBB 1 que foi em 2012 e também no mesmo ano foram 2 BBBs, que teve o BBB 2, que foi o Rodrigo Cowboy, né? Ele também recebeu aí, ganhou um prêmio de 500 mil, ele disse que ele já era nessa questão do mundo agropecuário, dessa questão de fazendas e tudo mais, com pouca experiência aí no mundo dos negócios. Rodrigo Cowboy admitiu que perdeu grande parte do seu prêmio. Esse não foi inteligente. Exatamente, ele não fez investimentos que não deram certo, né, com uma empresa de estamparia e tudo mais. Ele também foi uma das pessoas que
investiu, né? Ele acabou empresariando uma dupla sertaneja, mas não deu muito certo. Daí a gente sabe que investimento, né, nesse tipo de coisa, jogo, nessa na questão. verdade, né? Exatamente, é uma montanha-russa. Às vezes você tá lá no alto, às vezes você tá lá no baixo. Então, mas ele diz que não conseguiu. Ele teve que desembolsar aí R$ 30.000 para ajudar os familiares, né? Daí, enfim, mas ele foi uma das pessoas que não conseguiu sair bem. Certo. Teve o prêmio, ganhou o prêmio, aí usou, gastou e pronto. Hoje em dia acabou. Ficou dito pelo não dito. Exatamente. E o ganhador do BBB 3 foi o Domini. Né, o Domini, da Sabrina Sato. Exatamente, ele na época eles tiveram um lance, tiveram um romancezinho aí e tudo mais. Do jeitinho que elas falam hoje, meio enjoadinho, né? Então, apesar de pouca experiência também, mal sucedida, ele tentou administrar um posto de gasolina e tudo mais, só que não deu muito certo, né? Perdeu também? Perdeu todo o dinheiro. Não tentou tá investir, não tá rico. Não tá rico. Perdeu todo o dinheiro. Olha o Domini aí. Ah, não, eu acho que na sarjeta ninguém nunca fica, né? Com certeza. Não tá milionário, né? Porque, gente, uma pessoa que ganha 1 milhão, por exemplo, no caso deles era 500 mil na época Isso. ainda. Mas uma pessoa que ganha 1 milhão e não fica... Que não sabe guardar né? pelo menos um pouquinho, né? Pra não... Exatamente. E esse aqui foi um caso bem bacana que ele tentou montar uma dupla sertaneja. Esse aqui tentou montar uma dupla. Mas não deu. A gente percebeu que não deu muito não certo, deu certo, né? A gente percebe aí que tem muitas pessoas mesmo. E falando da Cida, você lembra da Cida? A primeira ganhadora mulher do Big Brother? Eu lembro, a Cida que era doméstica. Exatamente. A Cida aí eu peguei uma foto mais antiga dela por causa que ela mudou bastante. Mudou? Inclusive, quando eu vi uma foto dela hoje em dia. Não, mas eu peguei mais pra identificar ela, por causa que, por exemplo, eu peguei e falei, não, essa daqui não é a Cida, mas não. Mas ela tá melhor ou tá? Tá melhor. Tá melhor? Ela investiu nela. Ela mesma falou que ela começou. Ganhou dinheiro? Então, vamos lá, ela também era da época dos 500 mil e tudo mais. Não levou muito aí, ela já gastou 10%. Logo que ela já saiu do Big Brother. Já gastou 10%. Tava cheia de dívida pra exatamente, exatamente. Ela foi uma das pessoas que comprou alguns imóveis. Né? Ela achou mais viável investir nessa questão de imóvel. A gente até já conversou e tudo mais num programa que a gente falou sobre mansões, que o futuro. Exatamente, é um investimento garantido. E ela foi esperta, ela comprou algumas casas e tudo mais para locações. E tá até hoje. Ela disse que ainda tem um pouquinho do dinheiro. 500 mil, ela conseguiu guardar aí um pouquinho. Isso é bom, né? A gente vê que pelo menos a pessoa... até agora, o único que cresceu, que aumentou a fortuna, foi o Bambam, né? Bambam, que conseguiu fazer... O mais burrinho da turma, porque exatamente, ele cara todo de mundo lerdo. brinca. Exatamente, eu acho que... Talvez será que não era um pouco de personagem pra ele ter ganhado o programa? Não sei, né? Ele tinha aquele negócio de ficar com a vassoura lá. Pelo amor de Deus. Então daí... Vamos lá pro nosso BBB 5. Será que você lembra do Jean Williams? Ele, inclusive, tá parecendo muito da minha. Exatamente. Senhora, inclusive, ele mudou bastante na aparência, né? Ele foi o primeiro milionário. Em 2005 foi... 1 milhão. 1 milhão. Ele foi o primeiro milionário, ficou ele, a Grazi Massaferi e tudo mais. E os dois aí... Mas hoje em dia ele não gosta muito de falar sobre reality. Ele é uma das pessoas que não gosta de falar sobre essa passagem dele e tudo mais. Né, gente? Viveu, tem que falar mais. Exatamente. Ele nunca revelou o que ele fez com o dinheiro dele. Mas tá rico, né? Porque tá exatamente, lá exatamente. Tá lá onde brota dinheiro. Como a gente sabe desses últimos dias, ele virou deputado aí e tudo mais. A gente viu naquela questão da votação do impeachment e tudo mais, que ele estava lá. E ele não diz o que ele fez com o dinheiro, se tem dinheiro, se ainda ele tem um pouco desse milhão, mas deve ter guardado um pouquinho, né? Logo ele entrou pra política, né? Exatamente. Exatamente. Pode, que nem o Fábio falou, ele por causa que ele começou a ser deputado em 2007. Foi em 2005. Meu bem, mas aí então, 1 milhão que ele ganhou lá? Isso, exatamente. Eles ganham assim, lá onde ele tá agora. Exatamente. A gente não gostaria que fosse desse tão fácil assim, né? Mas acaba sendo, infelizmente. Quem sabe, com todo esse tumulto que está nos últimos dias, quem sabe que as coisas venham a mudar futuramente. Por enquanto, eu não vejo nenhum horizonte. Não é por nada, não, mas se você já percebeu, na hora que você liga a TV, só fala política. Só fala nisso. Só política. Você fala, meu Deus, onde que nós vamos parar? Mas a gente espera que a gente... Depois do Jean William, quem veio? No BBB 6, Mara. Você lembra da Mara?
Só se eu ver a foto. Será que a gente... A Lamara, ela também era uma... Ela também era doméstica, não era? Exatamente. Ela disse Gente, que... não lembrava mais dela, não. Exatamente, ela foi a 6ª ganhadora do prêmio aí, que também era de R$1 milhão. Ela comprou vários imóveis e montou até uma pousada lá em Porto Seguro e tudo mais. Ela também tem um projeto social envolvida com as crianças e tudo mais. Como ela veio de uma extrema pobreza, né, essa daí. Então ela ajudou bastante a questão do bairro, da cidade dela, de onde ela surgiu, né, de onde ela nasceu e tudo mais. E ela está envolvida nessa questão dos projetos. Ela conseguiu multiplicar um pouquinho do dinheiro aí. Não, parece que ela tem mais de 7 milhões. Ela conseguiu, olha só, então... 7 milhões. 8 milhões, 7 milhões. Imagina você ganhar. E ela ganhou R$1 milhão, né? Legal. Então, mas o Bambam conseguiu sair um pouquinho melhor. Por Por causa enquanto que é com o Bambam que tá. R$500 mil para multiplicar aí para 8 milhões de reais é muito dinheiro, né? Tem que saber investir bem. Engraçado, né? Agora você falou, tipo, ele era mais bobinho e tudo mais. Era mais lerdinho. Era o mais propício a falir. Gastar, assim, né? Gastar com... Como ele gostava dessa questão, já tinha esse envolvimento na questão das festas e tudo mais. Mas que bom, né, que ele conseguiu. Eu fico feliz por ele. Exatamente. Diego Alemão, do BBB 7. Será que você se lembra? Ah, pelo... Trabalhou muito. Ah, ele ficou na TV e tudo mais, teve programas. Ele também foi um dos mais requisitados ali no programa, tanto é que ele ganhou, que ele teve um trio amoroso, né, no programa. E que era a Siri, né, e a Fanny. Exatamente. Ele, né, que é o Diego Gasques, mais conhecido como Alemão, ele foi um dos principais personagens do reality e parece que ele fez uma negociação aí com a TV e tudo mais, e ele disse que não mexeu muito no dinheiro, né, no milhão dele e tudo mais. Ele tá usando muito a questão dos juros. Ele vive muito da questão dos juros. Esse aqui foi um caso bem bacana, por causa que, por mais que ele esteja na TV e tudo mais, ele disse que fez algumas coisinhas e tudo mais, aquela questão de pagar algumas dívidas, né? Como todo mundo tem alguma dívidazinha atrasada, né? Ele falou que priorizou essa questão, né, de deixar tudo limpinho e tudo mais. Só que ele disse que não mexeu mais. Ele preferiu guardar ali certinho para uma ocasião especial e deixou ali. Agora ele tá trabalhando na TV, trabalhando na Multishow, tá na MTV e tudo mais. Ele tá bem empolgado, assim, digamos, com essa questão televisiva. Bem, mas parece ali que o Fábio já tá falando com a gente que a gente precisa ir pro intervalo, Vamos Marta. pro intervalo, na volta a gente vai continuar falando, então, os E demais... tem uma matéria também, né, Marta? Vai dar tempo pra tudo isso? Dá, nem que a gente Você fala faz esportes? rapidinho. Você Olha, pratica eu atividades físicas? tentei. Teve até recentemente uma matéria que eu fiz pro programa Mais Esporte falando sobre o rugby. Você já ouviu falar? Não. É parecido com o futebol americano, só que mais bruto. Eles pegaram e tudo mais e falaram assim, você não quer participar não? Daí eu falei, ixi, meu Deus. Foi engraçado e tudo mais, foi bem divertido, mas eu acho que eu não sou muito adepto a essa questão de esporte, não. Mas tem que praticar atividade física. Com Tão certeza. importante quanto praticar atividade física, gente, é saber o que comer antes e depois de cada atividade. Exatamente. E é isso que essa matéria vai mostrar pra gente hoje, depois do intervalo. Vamos lá. A gente volta rapidinho.